prece, que nos ajude, nos inspire, nos envolva nos fluidos de paz e de harmonia, para que possamos todos juntos, vibrando numa só sintonia de amor e de paz, possamos receber da espiritualidade superior a luz, o direcionamento, o esclarecimento e o apoio para o nosso propósito de servir ao bem. Mestre amigo Jesus, fica conosco hoje e sempre. Meus amigos, como já afirmamos, nós vamos falar hoje de família e espiritismo. Quando o espiritismo aqui chegou na Terra, ele nos trouxe uma nova mundividência, né? Uma nova forma de ver o mundo, de enxergar o mundo, de enxergar a vida. E concluiu que nós somos espíritos, seres imortais, seres inteligentes, originários de Deus, filhos de Deus, que evoluímos, né, através de diversas existências, através da reencarnação. Nós nos comunicamos com os diversos mundos, os diversos padrões de vibração, as diversas sintonias, aqueles que aqui estão encarnados, aqueles desencarnados, que neste processo estamos mergulhados numa ordem universal, constituída de leis naturais oriundas de Deus. Essas leis naturais que são divididas em leis físicas e leis morais. As leis físicas regem os fenômenos físicos, os fenômenos materiais. As leis morais regem o nosso mundo íntimo, a nossa alma, né? Os nossos relacionamentos. E entre essas leis, nós temos a lei de sociedade, que nos obriga à necessidade de convivência, de conviver com o outro por necessidade evolutiva. Nós não crescemos sozinhos, crescemos ao lado dos outros, ao lado dos nossos irmãos. E é impossível progredir sem a reencarnação. E essa necessidade de convivência, né, é que forjou a necessidade do surgimento daquilo que nós chamamos de família. E, parafraseando o grande poeta Vinícius de Moraes, que diz que a vida é a arte do encontro, nós podemos dizer que a família é o palco onde a arte do reencontro acontece. E a família, como célula social básica de convívio humano, é exatamente este palco da vida que nós somos colocados inicialmente, e é, assim, o palco principal, onde exatamente acontece essa arte do reencontro, decorrente exatamente de outras existências que já tivemos, também em seios familiares, onde nos encontramos e nos desencontramos, e essas experiências fizeram com que surgissem novas necessidades evolutivas. E essas novas necessidades evolutivas decorrentes dos encontros e desencontros nossos nesse processo evolutivo nos fez renascer novamente num seio familiar, em busca exatamente desse reencontro espiritual, reencontro de compromissos afetivos que não foram bem-sucedidos numa existência passada, não foram completados e que precisam agora, novamente, sob esses novos horizontes que a doutrina espírita nos traz, ampliando a nossa visão de vida, quando nos revelou que somos espíritos imortais, que somos impulsionados pela lei de progresso para vivermos diferentes experiências no mundo físico, nós descobrimos na família uma oportunidade única de exatamente atingir as metas
que as leis naturais nos impuseram a meta do amor, da felicidade e do perdão. Então, a família é este palco de reencontro, onde a gente vai descobrir a sua importância, né? A importância desses nossos laços, sejam eles consanguíneos e afetivos, né? Principalmente nessa época de tanta dificuldade, numa época em que nós estamos mergulhados naquilo que chamamos de época de transição do planeta de provas e expiações para o planeta de regeneração. E é exatamente esse momento que chamamos de processo de início de regeneração que temos a oportunidade ímpar, exatamente, de mergulhar nesse processo, tentando regenerar esses nossos compromissos afetivos que ainda não foram claramente realizados e que no seio da família nós fomos convidados exatamente a concretizá-los, a distanciar daqueles sentimentos e pensamentos que um dia praticamos em experiências passadas e que hoje nos convidam a uma nova perspectiva de amor, de perdão, de entendimento. O próprio Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14, ele nos revela dizendo assim: os laços de sangue não estabelecem necessariamente os laços entre os espíritos. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito, porque o espírito já existia antes da formação do corpo. O pai não gera o espírito do filho, fornece-lhe apenas o envoltório corporal, mas deve ajudar o seu desenvolvimento intelectual e moral para fazê-lo progredir. Os espíritos que se encarnam em uma mesma família, sobretudo entre parentes próximos, são os mais frequentemente espíritos simpáticos, unidos por relacionamentos anteriores, que se traduzem por sua afeição durante a vida terrena. Mas pode ainda acontecer que esses espíritos sejam completamente estranhos uns para os outros, separados por antipatias igualmente anteriores, que se traduzem também por seu antagonismo na Terra, a fim de lhe servir de prova. E concluem os espíritos: verdadeiros laços de família não são, pois, os da consanguinidade, mas os da simpatia e da comunhão de pensamentos que unem os espíritos antes, durante e após a sua reencarnação. Então, o Evangelho chama a nossa atenção exatamente para esses laços, dando mais importância aos laços espirituais do que os laços de sangue, porque exatamente os laços espirituais são aqueles que nos unem para a eternidade, né? São os mais importantes. Os laços de sangue nem sempre podem se transformar em laços espirituais. Quantas vezes, no seio de uma família, nós não conseguimos encontrar simpatias naqueles mais próximos, até entre irmãos. Parecemos duas pessoas completamente desconhecidas, quando não, como diz o Evangelho, antipáticas, né? Que já vem de sentimentos, de experiências do passado e que hoje somos colocados na condição de irmãos, né? Exatamente para que a gente resolva, nessa mesma condição, essas antipatias do passado. Então, os laços espirituais, eles crescem à medida em que nós conseguimos resolver, pacificar esses conflitos relativos a compromissos afetivos de existências passadas e que hoje, novamente, obrigados pela lei de reencarnação, nós nos encontramos no seio de uma família, exatamente em busca dessa pacificação, né, interior, dessa pacificação com o outro no seio familiar. O próprio Evangelho nos esclarece que existem dois tipos de famílias: famílias espirituais e as famílias corporais. As famílias espirituais são ligadas por laços espirituais, pelas afinidades, né, que são duráveis e são fortalecidas pela depuração, crescimento e evolução dos seres que se reencontram, né, depois da desencarnação no mundo dos espíritos,
né? E também evoluem através de diversas experiências existenciais, de diversas experiências reencarnatórias. Então, nós nos encontramos tanto aqui, no mundo material, quanto no mundo espiritual, e cada vez mais os nossos laços espirituais são fortalecidos, ampliando a nossa família, além dos laços consanguíneos. E temos as famílias corporais, aquelas ligadas apenas por laços corpóreos, que são frágeis, né? Porque nesses laços acontecem muitas diferenças e dificuldades de convivência, né? E que essas dificuldades apenas nos chamam a atenção para a necessidade de nos dedicarmos à aproximação, a desenvolvermos um empenho para que a gente possa transformar essa família corporal em nossa grande família espiritual, exatamente fortalecendo os laços que mais importam, são os laços dos sentimentos mais nobres, os laços de amor. Mas, quando estamos no seio familiar, onde ocorre, né, esses laços corporais, onde ocorrem, muitas vezes, conflitos, distanciamentos, ódios, indiferença, né, abandono, é que devemos voltar os nossos olhos como espíritas, como cristãos, exatamente para entender esses conflitos e pacificá-los. Joana de Ângeles, no livro Constelação Familiar, ela nos esclarece no capítulo 1º. Esse grupamento familiar não é resultado casual de encontros apressados no mundo físico, havendo ocorrido nas esferas espirituais antes do renascimento orgânico, quando são desenhadas as programações entre os espíritos comprometidos, positiva ou negativamente, para os ajustamentos necessários ao progresso a que todos se encontram submetidos. Analisando-se as necessidades evolutivas, aqueles que se encontram com responsabilidades a cumprir juntos, constatam a excelência do cometimento que lhes ensejará reparação e crescimento intelecto-moral, em face dos erros passados, facultando-se a tolerância e o perdão das ofensas como fundamentais para a aquisição da harmonia. Então, nosso grupo familiar, que surge no planeta de provas e expiações, planeta Terra, exatamente vem com a carga ainda de muito sofrimento, de muita dor, de muito ódio. E esse seio familiar é exatamente propiciado antes de acontecer no mundo físico, né? Ele acontece no mundo espiritual, onde os nossos amigos espirituais superiores nos reaproximam, tentam novamente fazer com que aqueles que se distanciaram pelo ódio, pela traição, né? Pelos compromissos afetivos que foram destruídos, pelo egoísmo, pelo orgulho, pela vaidade, pela arrogância, pela prepotência. Essas criaturas que se odeiam possam novamente se reaproximar, fortalecer novamente a possibilidade de se tentar uma experiência física, novamente reiniciar um programa de aproximação, de amorização e de perdão. Então, quantas vezes, antes de renascermos, a gente já esteve diante de inimigos, de amores mal resolvidos, e novamente somos reaproximados. Existe toda uma programação de perdão e de amor que a gente se submete para que na vida física, enfrentando as dificuldades, a gente volte a reiniciar um processo de perdão e de amor. A literatura espírita é rica, nos fornece vários exemplos, principalmente nas obras de André Luiz, Missionários da Luz, quando fala dos processos de reencarnação, a aproximação dos pais para com aquele que vem vir a ser os seus filhos, os nossos filhos. E essas aproximações
ocorrem no mundo espiritual durante algum tempo, até que se amadureçam os propósitos e aí possam ser possibilitada a reencarnação daquele que virá como filho para, no processo reencarnatório, no processo familiar na Terra, possam então se aproximar e reparar passado e crescer intelecto e moralmente em face desses erros que cometemos. Então, nesse processo reencarnatório, nós vamos entrar muitas vezes na possibilidade de sustentar um processo de tolerância e perdão profundo. E para isso é necessário que a gente desenvolva uma disposição de ânimo profundo, porque não tem como apenas revelar que os nossos problemas familiares têm uma nascente no passado, se a gente não se dispuser muitas vezes a exatamente a mudar as razões desses conflitos do passado no presente. Não adianta você estar reencarnado num seio familiar e não ter disposição de ânimo para mudar, né? Para transformar todo aquele sentimento que você carrega dentro de si, negativo, para algo positivo e construtivo, como uma contribuição pacificadora para o equilíbrio e bom senso no seio familiar. Porque alguns assumem o compromisso no mundo espiritual, reencarnam e com os esquecimentos provocados pela matéria, com as restrições impostas pela matéria, chegam na Terra e se sentem indispostos a exatamente a cumprir com aquele compromisso assumido antes da reencarnação. E aí se acham no direito de esbravejar, de fazer com que prevaleça a sua vontade, seus pontos de vista, não abrem mão, se sentem sempre vítimas do processo, vítimas dos pais, vítimas da vida, culpam a todos e tudo pelo que está ocorrendo e passando, principalmente quando se enfrentam as dificuldades da vida na Terra, dificuldades financeiras e tantas outras, como hoje nós estamos observando, o álcool, a droga, a sexualidade desregrada, tudo isso contribuindo para desfavorecer o processo de aproximação. Então, essa indisposição em querer que aqueles compromissos assumidos se cumpram, muitas vezes causam exatamente um acirramento dos conflitos, que já vêm do passado e são acirrados no presente, exatamente por não querer, por não sustentar um empenho pela paz no lar. E aí, aquela família só sobra e tende a afundar novamente. E os compromissos assumidos se dissolvem, né, no ácido quente do desamor, da indiferença, né, daqueles que não se esforçam, pelo menos, para enfrentar dentro dos seus próprios corações esses sentimentos de aversão que surgem, né, que vêm de lá do inconsciente contra alguém da família, contra o pai, contra a mãe, contra irmãos, não assume o compromisso de enfrentar esses sentimentos que nascem dentro do nosso coração, e aí a família vai só sobrar, o barco familiar vai só sobrar, vai cair na tempestade desses conflitos e vai afundar. Por isso é necessário, muitas vezes, esquecer que a gente tem esse passado e alimentar a disposição de ânimo, né, no presente, para que o diálogo se estabeleça com mais facilidade, para que a paciência se estabeleça também com mais facilidade, que é paciência, né? Como a própria palavra diz, ciência da paz. Né? Ter paciência uns com os outros, entender que todos nós somos seres humanos, temos fragilidades, né?
E se o amor prevalecer, se houver uma disposição para amar, uma disposição para perdoar, nós vamos enxergar o sobe e desce do humor uns dos outros, horas estamos bem, horas não estamos, né? Que a gente possa suportar aquelas dificuldades. E ao mesmo tempo, aquele que está impaciente, aquele que está indisposto, naquele momento, também possa refletir que os outros não têm a obrigação de suportar eternamente, né? Aquela indisposição, aquela intolerância, aquela impaciência, aquele desequilíbrio, né? Que muitas vezes ultrapassa os limites da sanidade, do equilíbrio, né? Quando atinge raias de violência, de agressividade. Então, a gente tem que ter limites, né? Também diante das nossas próprias indisposições, diante dos nossos próprios desequilíbrios, estar sempre vigilante para que o nosso mau humor não ultrapasse fronteiras, né, da harmonia familiar, e que o amor ele também tem limites. Para amar é necessário também que haja limites naquele ser que precisa ser amado e que entenda que o amor do outro também pode ser, né, suprimido diante de uma atitude de violência, de agressividade, que aí a pessoa vai deixar de se amar e se submeter, né, à violência do outro. A pessoa que se ama também se respeita e não vai permitir uma agressão injustificada, né? Não vai permitir uma violência, não vai se submeter a esse tipo de coisa, né? Alguém que tenha sanidade mental não se submete a uma violência, né? Não se submete a uma violência, simplesmente vai tomar a sua atitude de se proteger e muitas vezes se distanciar, né? E muitas vezes romper aquela relação porque aquele outro não, né, se dispôs exatamente a pacificar o conflito. Pelo contrário, ele está se dispondo a aumentá-lo, a dificultar cada vez mais a aproximação, e aí não restará senão o rompimento, o distanciamento, né? Muitas vezes movido por dor, por lágrimas. Então, o objetivo atual que a doutrina espírita nos traz é exatamente aquele que a gente deve voltar os nossos olhos para essa disposição de ânimo, né? Porque o mundo está precisando de pessoas que se disponham a amar, se disponham a perdoar, se disponham a ser mais tolerante, se disponham a ser mais paciente, né? Se disponham a compreender, né? E só ter esta disposição no mundo em que nós já vivemos já é uma grande coisa. O espírito Teresa de Brito, no livro Vereda Familiar, psicografado por José Raul Teixeira, né? Ela nos traz alguns ensinamentos que a gente precisa aprender. São ensinamentos simples, mas muito importantes. Ela diz assim: primeiro, aprenda a dialogar para solucionar problemas, conversando equilibradamente para o bem geral. Então, é necessário aprender a conversar, a dialogar. Não adianta gritar, blasfemar, querer impor o seu ponto de vista. É necessário aprender a dialogar. E dialogar não é só falar, é também ouvir. Saber ouvir, que é muito mais importante saber ouvir do que falar. E com equilíbrio, porque saber conversar e saber ouvir mantém exatamente o bem geral que todos nós buscamos. Ela também nos ensina: faça o possível para não cobrar a feição dos amores ou reclamar consideração que talvez você ainda não tenha feito, nem esteja fazendo nada por merecer. Então, nós somos os grandes carentes de amor, né? E carentes de amor, e toda vez que nos sentimos assim, a gente cobra
do outro que nos dê o que nos falta. E o outro, às vezes, não tem por obrigação a dar aquilo que nos falta. E, às vezes, ele também não tem nem para dar aquilo que a gente está pedindo. Então, a gente tem que fazer o possível para não cobrar afeição. E também fazer o possível para enfrentar os seus próprios conflitos interiores e se amar também, se perdoar também, para que essa semente do amor possa surgir em nós e aí a gente possa entender a dor do outro, o problema do outro, e começar também a amá-lo, a perdoá-lo, a compreendê-lo da mesma forma que a gente quer que o outro nos ame, nos perdoe, né? E nos dê afeto. Então, não é o comportamento para a melhoria do ambiente familiar, é não cobrar a afeição dos amores, cobrar afeto, ficar reclamando consideração, ah, você não me considera, ah, você não gosta de mim. Né? Então, a gente tem que sempre se colocar nesta posição de doar mais do que querer receber, amar mais do que ser amado. Né? Porque, como diz Francisco, é amando que se era amado, é doando, né? É dando, né? Que a gente recebe. Então, é necessário que a gente primeiro tome essa atitude de amar, para depois, naturalmente, ser amado. Então, não cobrar. Ações de cobrança não servem no ambiente familiar. Ela continua dizendo, dedique-se a agradecer as coisas mínimas com que seja beneficiado em casa. Sempre gratidão uns para com os outros dentro do lar. Sempre gratidão. Obrigado por trazer um copo d'água. Obrigado por um afeto. Obrigado por um sorriso. E ser gentil com os entes queridos e com os auxiliares domésticos. Ser sempre gentil. É uma maravilha quando a gente encontra uma pessoa tão gentil, tão sábia, a gente se encanta, né? Com aquela pessoa que é educada, que é fina. A gente sempre comenta como a gente se sente bem ao lado daquela pessoa. E respeitar os nossos auxiliares domésticos. Nós somos reencarnacionistas e nós sabemos que, muitas vezes, aquele outro que um dia nós tínhamos como um grande familiar pode reencarnar nessa vida atual como alguém que nos vem como auxiliar doméstico. E a gente não sabe, pelo esquecimento do passado, e que aquele ser que a gente amava no ontem está ali como auxiliar doméstico por uma necessidade evolutiva, passando por uma prova mais dura, dentro do nosso lar, exatamente para merecer de nós o auxílio, né? E a gentileza. Né? A gentileza, a educação. Então, a gente tem que desenvolver essa alegria natural, a gente tem que desenvolver a nossa fraternidade, sem hipocrisia, né? Que envenena a vida, como nos diz Teresa de Brito. E ela ainda continua. Se é correto que no ambiente do lar você tenha o território livre para que se mostre como é, para desenvolver-se, não se pode olvidar, entretanto, que não cabe aos outros suportar seus impulsos negativos ou sua desastrada invigilância por fazerem parte de sua equipe doméstica. Como a gente falou, né? Nós precisamos ter limites, né? Limites para as nossas próprias imperfeições, para manifestar as nossas próprias imperfeições diante dos outros. Nós não podemos, né, impor a nossa arrogância, nós não podemos impor os nossos pontos de vista, nós não podemos apenas ser aquele que fala e todo mundo escuta, né? Aquele que impõe, todo mundo tem que se submeter. E o próprio Evangelho diz, quando um pai é ditador, né? Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, quando o pai é ditador,
Ele se faz respeitar por toda a família, pela força, mas ser amado de forma nenhuma. Vai acabar sendo abandonado, vivendo sozinho, né? Porque as pessoas não têm por obrigação suportar os nossos impulsos negativos. Não tem por obrigação. Então, a gente tem que aprender também, apesar de estar no ambiente do lar, onde a gente se sente mais à vontade, onde a gente acaba mostrando de fato como nós somos, sem a máscara da persona, né? Porque muitas vezes, para o mundo lá fora do lar, nós somos um, mas como voltamos para a casa de casa, nós tiramos aquele personagem que vivemos lá fora e aí a gente se mostra como é. Então, se mostrar como é natural dentro do seio familiar. Mas querer que esse que se imponha sobre os outros através de comportamentos negativos, mostrando e impondo seus comportamentos negativos, não é saudável, não vai trazer felicidade e não vai contribuir para a pacificação dos conflitos no lar. Então, a gente tem que ter muita consciência disso, desenvolver essa consciência. E a doutrina espírita, como é um projeto de educação, né, visa exatamente educar o espírito naquilo que de mais profundo ele tem, né, que é o seu mundo emocional, o seu mundo sentimental. Mudando os sentimentos, mudando as emoções, nós transformaremos o nosso pensamento, as nossas ideias, porque nós refletiremos sobre esses novos sentimentos e pensamentos e emoções que estão surgindo dentro de nós, refletiremos e faremos nascer novas emoções e novos sentimentos, e essas novas emoções e novos sentimentos atrairão novas experiências, experiências mais salutares, mais transformadoras, mais amorosas. Então, quando a gente cultiva ódio, nós atraímos experiências negativas de ódio contra nós. Então, é necessário que a gente reflita sobre o sentimento, ódio, veja que ele não está nos trazendo felicidade e transforme, através dessa reflexão, esse sentimento em algo melhor, né? Que passe a não ser amor, mas que seja amizade, né? Que seja algo que se aproxime do amor. E aí, quando a gente mergulha e se dedica, tem essa disposição íntima para enfrentar esse sentimento negativo e transformá-lo. O ódio sempre é transformado pelo perdão. Então, o perdão transforma ódio em amor. A gente se esforce para perdoar e se esforçando, se dedicando, tendo essa disposição íntima de perdoar, o ódio se transformará em amor. E aí este amor transformará a experiência em torno de nós, numa experiência mais construtiva, mais positiva, mais plena. E isso tem que se iniciar no seio familiar. Não adianta, muitas vezes, a gente percebe que pessoas dentro do movimento espírita se dedicam a passar 24 horas dentro da instituição para fugir dos seus compromissos familiares. Eu não estou aguentando meu marido, não estou aguentando meus filhos, vou para o centro espírita para me pacificar, para receber dos espíritos o apoio, a ajuda e a caridade, me sentir melhor. E na hora de voltar, ainda entristece, porque vai deixar a casa espírita para voltar para aquele lar que é de sofrimento e dor para essa pessoa. Então, essa pessoa está sendo um espírita apenas da boca para fora, porque não está criando a disposição íntima exatamente para enfrentar as questões dos seus compromissos afetivos mal resolvidos,
que estão dentro do seu lar. E nós sabemos que nós somos responsáveis pelo nosso destino, somos responsáveis por atrair aquelas companhias na condição de filhos e filhas, na condição de companheiro, de marido, de esposa. Então, não há como fugir daqueles compromissos. Cedo ou tarde, a vida vai nos cobrar a nota promissória que assumimos no plano espiritual antes da reencarnação, junto a essas pessoas. Lá é como se estivéssemos no topo da montanha enxergando todo o horizonte. E aí a gente assume os compromissos, dizendo e se dedicando e afirmando que nós vamos enfrentar as dificuldades porque estamos enxergando de cima. E quando a gente desce a montanha e reencarna e vem viver no nível da superfície, da planície, aí nós perdemos aquele elo, né? Perdemos não, esquecemos aquele elo, e aí nós tememos as dores, não queremos o sacrifício, não queremos a disposição para enfrentar e fugimos. Né? E no primeiro conflito a gente desiste, na primeira dificuldade se separa, se divorcia, abandona os filhos, aborta, ou abandona em vida dentro de casa. Está ali do lado, mas não está. Aquela indiferença do sentimento, aquela indiferença do coração, da emoção, é aquela frieza da alma, como se fossem robôs que convivem dentro do mesmo ambiente, frios, de metal, de coração árido e endurecido. E só acha de abrir o seu coração quando está dentro da casa espírita, que é praticar aquilo que Jesus mais condenava, a hipocrisia. A hipocrisia. Na casa religiosa é uma maravilha, como vai, meu irmão? Boa noite, dá conselhos, orientações. Vai por atendimento fraterno, recebe todo mundo com fraternidade, com amor. Mas quando se aproxima aquele ser que convive com você, que lhe conhece profundamente, né? Já lhe dá aversão, já muda a fisionomia, já muda o sentimento, já tenta afastar, já fala com rispidez, já não é mais aquela pessoa tão fraterna, que escuta uma mãe sofrida chegar no atendimento fraterno, mas não consegue ser essa mesma mãe, esse mesmo pai fraterno, quando está diante dos seus próprios filhos ou do seu companheiro. Então, a gente tem que se livrar, né, desse tipo de comportamento. A gente tem que ser aquele mesmo aqui, aquele mesmo lá, né, para que a gente possa, então, se identificar como um só, né? Um só consigo mesmo, um só com Deus, um só com a espiritualidade amiga, que está sempre disposta a nos ajudar. Não é fácil amar o inimigo, está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, não é fácil amar o inimigo. Não se ama um inimigo como se ama um amigo. Mas o que pede o Evangelho? O que pede o Evangelho? Disposição para amar. Disposição para perdoar. E é isso que a gente precisa iniciar, ter disposição para receber aquele inimigo na forma de um filho que vem aos nossos braços, muitas vezes se entrega em confiança. E já vi casos de crianças estarem nos braços do pai e revelarem para os pais: você me prometeu amar. Você me prometeu perdoar. E você me prometeu aceitar como sou. Então, faça. Né? E aí, muitas vezes, essas mesmas crianças nos testam.
nos testam até a última gota, para ver se necessariamente nós estamos dispostos a amar como prometemos. E a disposição é o primeiro passo. Assuma essa disposição e o amor virá por acréscimo. O amor virá por acréscimo. Então, nós temos que entender que só o amor é real. Só o amor é instrumento transformador. Só ele, de fato, existe. Todo o resto é ilusão. Nós estamos no planeta Terra com um único objetivo: amar. Amar, amar e amar. Nós não temos experiências suficientes, muitas vezes, para conceituar o que é amar. Mas a gente já consegue sentir o que é amar e sentir as consequências deste amor. A filosofia tentou conceituar amor, né? Na figura de Platão, quando ele chamou o amor de amor-desejo, amor-eros, né? Que esse amor que só se sente quando se deseja. Quando o desejo deixa de existir, o amor deixa de acontecer. Depois vem Aristóteles e diz que o amor é a alegria propiciada por conviver com o outro que você gosta, e o outro lhe propicia essa alegria, né? E enquanto existir essa alegria de estar com o outro, existe amor. Mas no dia que essa alegria deixar de existir, o amor deixa de existir. E depois vem a escola cristã falar do amor ágape, né? O amor renúncia, né? Aquele amor em que você não pede ao outro nada em troca, ama simplesmente. Mas a doutrina espírita vem e une tudo isso num conceito só. O amor é eros, o amor é alegria, o amor é renúncia. Está tudo junto. E é necessário entender que só esse amor é o motor de transformação da vida. É lei que rege o universo. E nós estamos aqui só para isso. E nada mais. Nada mais. O amor é aquele instrumento que constrói pontes, que aproxima seres, né? E os pilares deste amor, muitas vezes, para aqueles que se consideram inimigos, os pilares desta ponte é o perdão, né? É o perdão que constrói esses pilares dessa ponte. Então, nós temos que ter disposição para ir construindo aos poucos esses pilares. Ah, mas se o outro não aceitar, problema dele. Mas nós já construímos a ponte. Se ele não quer atravessar, problema dele, mas eu vou atravessar porque eu construí. E quando a gente fala de sofrimento na Terra, nada mais, nada menos, é falar de resistência ao amor. Quanto mais a gente resiste ao amor, mais sofremos. Quanto mais alguém resiste em não perdoar, mais ele sofre. Quanto mais a gente resiste em não compreender, mais sofremos. Então, sofrimento é resistência ao amor. Enquanto a gente resistir, nós vamos continuar sofrendo. Continuar sofrendo. O planeta Terra é um planeta de provas e expiações. Por quê? Porque todos aqueles que habitam este planeta são espíritos recalcitrantes, espíritos resistentes à ideia do amor. Jesus esteve aqui há 2000 anos. Desarmou o Deus da vingança. Tirou as armas, o olho por olho, dente por dente. Nos trouxe o conceito de amor, de pai, daquele pai do filho pródigo. E o filho vai ao fundo do poço, vai ao fundo da dor, resiste com todas as forças ao amor de seu pai. Até o dia que, não conseguindo mais resistir, retoma o caminho de volta. E aquele amor, aquele pai, na metade do caminho já está disposto
a devolver para ele toda a sua herança. Esse é o nosso Deus. Esse é o amor que nos envolve. Como diz Jonas de Ângeles, o amor, a alma da vida, é o hálito divino a espraiar-se em todas as direções, manifestando a paternidade de Deus. Então, o amor nos envolve, nos entranha em todas as nossas moléculas, em todos os nossos tecidos, em toda a nossa alma, em todo o nosso coração, em todo o nosso sentimento, ele nos entranha. Estamos mergulhados no hálito de Deus, estamos mergulhados nesse mar profundo do amor de Deus. E só ele é real. E quando ele se faz presente, nós evoluímos plenamente. Nós nos reencontramos com Deus. Passamos a assumir a filiação divina e somos co-criadores com Deus. Seremos deuses também, e participaremos da sua obra de amor na infinitude, no amor que a gente ainda não consegue compreender na sua plenitude, mas à medida em que a gente ama, nós vamos mergulhando nesta compreensão. Então, só o amor, ele pode modificar as situações da vida, modificar as experiências na trajetória física, nos transformando em pessoas sábias, que podem tomar as melhores decisões, porque somos guiados pelo amor. Todas as aflições, elas podem ser vivenciadas em outro clima, quando o amor se faz presente como guia e roteiro. Somente o amor nos dispõe de recursos valiosos para que possamos enfrentar as situações penosas. Essas situações penosas que já se avolumaram em torno de nós pela resistência em amar. Mas na medida que a gente ama, essas situações penosas que nos cercam vão desaparecendo, se desintegrando, e quando a gente perceber olhar para um lado e para o outro, todas elas já sumiram, já foram resolvidas. Então, o amor, ele nos oferece recursos poderosos de paciência, de coragem, de perseverança, de perdão, de compreensão e de confiança em Deus. E a família é o lugar por excelência onde nós fomos convidados a colaborar com a lei de Deus, praticando a sua lei maior, que é a lei de amor, exatamente de forma intensa e desafiadora, como os novos tempos nos impõem. Os novos tempos estão nos impondo exatamente esse amor vivência, esse amor experiência, amar o diferente, amar com tolerância, aceitar as pessoas como elas estão, como elas são. Então, vai se ampliar, porque a gente vai exercitar o amor com mais amplitude na convivência conjugal, na forma maternal, paternal, filial, fraternal, em todas as formas possíveis. Então, o amor nos fortalece para os desafios diários da vida, na convivência, nas dificuldades, e nós vamos enfrentar todas essas dificuldades com confiança plena em Deus, sabendo que a família perfeita não existe no planeta Terra. Não pensem que apenas o jardim do vizinho é verde. Não pensem. Lá também tem dor, apesar do jardim você está vendo verde na frente da casa e o seu esturricado, mas dentro da casa também há dor, há sofrimento. Ninguém aqui é privilegiado de Deus, e muito menos sendo espírita, é privilegiado pela espiritualidade superior, que vem passar a mão na cabeça nossa, sossegando o coração de alguns e não sossegando de outros.
Não pensem porque Chico, Divaldo ou tantos outros médiuns, por estarem na companhia de espíritos guias superiores, não têm seus problemas, as suas dores, as suas dificuldades, e como têm. E como eles têm. Não pensem que todos eles têm que carregar, né, as cruzes que nós jamais saberíamos carregar. Então vamos carregar a nossa própria. Meus irmãos, que Deus possa iluminar e abençoar a todos, né? Muito obrigado pela paciência, pela tolerância em nos ouvir. E desculpe as nossas falhas, o nosso nervosismo, né? E que Deus possa iluminar a todos. Boa noite. Vamos agora realizar a nossa prece de encerramento, rogando a Deus, Senhor, as energias positivas, as vibrações que possam fluir do coração amigo, fraterno e incondicional de Jesus. Que essas energias possam envolver todo o planeta Terra, que enfrenta uma das maiores crises que a humanidade já enfrentou. Nesse processo de transformação, forjado pelo sofrimento ainda, infelizmente. Sofrimento que se tornou necessário para que outros tantos, muito maiores, não pudessem chegar e a dor ser muito mais profunda. Mas o perdão de Deus e a misericórdia divina nos iluminou, nos beneficiou, trazendo a pandemia, a doença, como fonte coletiva de reflexão, de transformação, ao invés de um conflito armado de natureza nuclear. Que Deus possa, então, iluminar a todos nós nesse processo, principalmente nós que nos candidatamos a sermos servidores de Jesus na última hora, dando-nos forças, coragem para servir, coragem para tolerar, paciência para suportar tantos aqueles que ainda não trazem a fé e a confiança em Deus nos seus corações e se entregam aos desequilíbrios ainda tão numerosos e tão perturbadores na face da terra. Mestre amigo Jesus, que todos possam receber de Ti essas bênçãos de paz, de luz e de fraternidade. Que Deus possa nos abençoar hoje e sempre.